O que acontece quando uma disputa política brasileira deixa de ser apenas brasileira? Porque agora os Estados Unidos voltaram a colocar Alexandre de Moraes no centro de uma possível nova rodada de sanções. E o motivo dessa vez envolve uma questão extremamente delicada: o sigilo da fonte jornalística. Uma decisão de Moraes provocou críticas no Brasil, chegou ao debate dentro do próprio Supremo e, segundo as informações apresentadas, entrou novamente no radar do governo americano. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida. Por que os Estados Unidos estão tão interessados nas decisões de um ministro brasileiro? E, principalmente, até onde essa crise pode chegar? É isso que vamos entender agora. A relação entre o governo brasileiro e o governo de Donald Trump já vinha atravessando um período de tensão. Agora, um novo episódio colocou Alexandre de Moraes novamente no centro dessa disputa. O ponto de partida é uma decisão envolvendo um jornalista e sua fonte. Segundo o material apresentado, o jornalista havia publicado informações relacionadas ao ministro Flávio Dino. A partir disso, Alexandre de Moraes autorizou medidas de investigação contra o jornalista e contra a fonte. E foi justamente aí que surgiu uma das maiores controvérsias: o sigilo da fonte. Para os críticos da decisão, existe um problema grave quando uma investigação tenta chegar à identidade de uma fonte jornalística. A preocupação é simples. Se uma fonte não puder confiar que sua identidade será preservada, quem vai se arriscar a denunciar irregularidades? Esse debate ganhou tanta importância que chegou ao próprio Supremo Tribunal Federal. E aqui aparece um detalhe importante. A crítica à decisão de Moraes não ficou restrita aos seus adversários políticos. O material mostra também manifestações dentro do próprio Supremo em defesa da liberdade de imprensa e do sigilo da fonte. A ideia apresentada é que crimes devem ser investigados e responsáveis devem ser punidos. Mas isso não significa necessariamente que o jornalismo legítimo deva ser sacrificado durante uma investigação. Esse é o ponto central da discussão. Onde termina o poder de investigação do Estado e começa a proteção necessária ao jornalismo? É uma pergunta difícil. E justamente por ser tão sensível, uma decisão envolvendo esse tema pode produzir consequências muito maiores do que parece inicialmente. É nesse momento que a história muda completamente de dimensão. Segundo as informações apresentadas na transcrição, o governo dos Estados Unidos estaria avaliando novas sanções contra Alexandre de Moraes. E o detalhe mais importante é que isso ainda aparece como uma possibilidade. Não significa que uma nova punição já esteja definitivamente decidida. Mas significa que o assunto voltou a ser discutido em Washington. E isso acontece justamente depois dessa nova decisão envolvendo o jornalista e sua fonte. Ou seja, uma disputa que começou dentro do sistema judicial brasileiro pode acabar produzindo mais um capítulo na relação entre Brasil e Estados Unidos. Porque essa não seria a primeira vez que Moraes entra no radar do governo americano. A transcrição relembra que o ministro já havia sido alvo de sanções anteriormente. Depois, essas medidas foram retiradas. Agora, a possibilidade de novas sanções volta a aparecer. E isso muda a percepção sobre o tamanho da crise. Porque não estamos falando simplesmente de uma crítica feita por um político americano. Estamos falando da possibilidade de medidas oficiais contra um ministro da Suprema Corte de outro país. Isso cria uma situação extremamente delicada para a diplomacia brasileira. De um lado, existe a defesa da soberania nacional. Do outro, existe uma potência estrangeira questionando determinadas decisões tomadas dentro do Brasil. E é exatamente aí que o discurso político começa a bater de frente com a realidade da geopolítica. O governo brasileiro pode defender sua soberania. E pode afirmar que decisões tomadas pelo judiciário brasileiro devem ser respeitadas. Mas existe outra realidade. Países também exercem pressão uns sobre os outros. E os Estados Unidos possuem enorme influência econômica, financeira e diplomática. Por isso, quando Washington decide pressionar determinado país ou determinada autoridade, isso pode gerar consequências. A questão não é simplesmente gostar ou não gostar de Donald Trump. Também não é simplesmente gostar ou não gostar de Lula. A questão é entender como funciona uma disputa de poder entre países. E esse é justamente o argumento central apresentado no material. Quando uma autoridade entra no radar de uma grande potência,
uma disputa que parecia doméstica pode ganhar uma dimensão internacional. E talvez o maior problema seja que essa discussão não acontece isoladamente. Brasil e Estados Unidos possuem relações econômicas e políticas extremamente importantes. Ao mesmo tempo, o governo americano vem tentando ampliar sua influência sobre questões estratégicas no continente. A transcrição apresenta a ideia de que vários países latino-americanos estariam buscando maior aproximação com Washington. E, nesse cenário, o Brasil teria escolhido uma postura diferente. É justamente aí que aparece a crítica feita ao governo Lula. A acusação apresentada no material é que o Brasil estaria insistindo em uma política de soberania e independência justamente em um momento em que outros países estariam buscando maior alinhamento com os Estados Unidos. Mas existe uma questão importante. Até onde essa estratégia pode funcionar sem gerar custos para o Brasil? Outro ponto destacado na transcrição é a mudança de postura dos Estados Unidos em relação à segurança no continente. O combate ao crime organizado aparece como uma das principais pautas desse novo cenário. E a Colômbia é apresentada como exemplo. A ideia é que governos dispostos a combater grupos criminosos e organizações armadas podem encontrar maior aproximação com Washington. Isso cria uma espécie de novo ambiente geopolítico na América Latina. E, nesse ambiente, cada país precisa decidir onde quer estar. Mais próximo dos Estados Unidos, mais próximo de outros parceiros, ou tentando manter uma posição independente. Essa escolha não é apenas ideológica. Ela pode produzir consequências econômicas, diplomáticas e estratégicas. Enquanto essa disputa geopolítica acontece, o caso do jornalista coloca Moraes novamente no centro das atenções. E o debate volta para um ponto extremamente sensível: liberdade de expressão. Os críticos dizem que decisões como essa podem intimidar jornalistas e fontes. A defesa da investigação, por outro lado, sustenta que ninguém pode utilizar o jornalismo como proteção para práticas ilegais. E talvez seja justamente por isso que o caso tenha ganhado tanta repercussão. Porque existem dois valores importantes sendo colocados frente a frente: o direito de investigar possíveis crimes e a proteção do jornalismo e do sigilo das fontes. Encontrar esse equilíbrio é uma das questões mais difíceis dessa história. Então chegamos à pergunta mais importante: o que acontece daqui para frente? Neste momento, existem possibilidades. Os Estados Unidos podem decidir não avançar com novas sanções. Podem aplicar novas medidas contra Moraes. Ou a discussão pode evoluir para uma crise diplomática ainda maior entre os dois países. Mas existe uma coisa que não podemos fazer: tratar uma possibilidade como se já fosse uma decisão tomada. A informação apresentada é de que novas sanções estão sendo consideradas. O próximo passo ainda depende das decisões do governo americano. E justamente por isso os próximos movimentos serão tão importantes. Porque talvez a questão mais importante dessa história não seja simplesmente: Trump vai sancionar Moraes. A questão mais importante é: o que acontece quando uma disputa institucional brasileira começa a interferir diretamente na relação do país com uma das maiores potências do mundo? Essa é a verdadeira dimensão da crise. O Brasil tem o direito de defender sua soberania. Os Estados Unidos têm seus próprios interesses. E quando esses interesses entram em choque, a pressão aumenta. É por isso que o caso do jornalista, que poderia parecer apenas mais uma disputa judicial, ganhou uma dimensão internacional. No fim das contas, existem 3 pontos que você precisa guardar. Primeiro, Alexandre de Moraes voltou ao centro das discussões envolvendo possíveis sanções americanas. Segundo, o caso está relacionado a uma investigação envolvendo um jornalista, sua fonte e informações sobre Flávio Dino. E terceiro, ainda existe uma diferença entre uma sanção estar sendo considerada e uma sanção estar efetivamente decidida. Por isso, os próximos acontecimentos podem ser decisivos. A relação entre Brasil e Estados Unidos já está sob tensão. E agora resta saber se essa nova disputa vai terminar em mais uma rodada de pressão. Ou se estamos diante do começo de uma crise muito maior. E você, acha que os Estados Unidos deveriam interferir nesse tipo de questão brasileira ou isso representa uma ameaça à soberania do país? Deixe sua opinião nos comentários.
E se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa história, inscreva-se no canal. Porque essa história ainda não terminou.